presidente deu as duas concessões para a Manchete, uma editora de revistas menor e mais mansa que Abril, e para Silvio Santos, para sua SBT. Provavelmente nenhum dos dois incomodaria o regime. No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só e na minha estação de televisão, enquanto eu viver. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E família, atendendo a pedidos, esse vídeo é especialmente atendendo os inscritos. Eu não ia fazer esse vídeo de forma alguma, não achei relevância no assunto, mas como é um pedido de vocês, eu vou falar disso e também vou implementar para trazer informações para vocês. Através do tema a gente sempre aproveita para mostrar a realidade e mostrar um pouquinho da história do nosso país, para você entender por que estamos nessa situação. Recentemente o Silvio Santos, o poderoso Silvio Santos, disse em tom de brincadeira que fez um pacto com o diabo. E muitas pessoas ficaram chocadas com isso. E as pessoas, pô Davi, fala sobre isso, fala. Primeiro vamos falar o que realmente aconteceu, tá? Acontece que um participante lembrou que uma vez Silvio Santos havia falado em um dos seus programas que quem passava dos 76 anos já havia morrido, tá certo? Ele mesmo fez essa brincadeira antes. Então agora, quando lembraram isso, o participante lembrou isso a ele. Então eu já morri, brincou o apresentador, dono do SBT. Em seguida, Silvio falou que a saúde estava ótima por conta de um pacto que havia feito com o diabo. Nas palavras dele, família, ele disse exatamente assim: eu fiz um contrato com um cara chamado Lúcifer. Sabe quem ele é? Ele queria comprar minha alma e eu falei, pode levar, disse ele em gargalhadas. Bom família, alguma surpresa para nós que já conhecemos o sistema? Não, nenhuma surpresa. Aqueles que ainda estão presos na Matrix dirão, pô, ele fez uma brincadeira e aí um monte de palhaço vem fazer conspiração, vem fazer teoria. Bom irmão, até você que pensa assim, e eu respeito a sua opinião, mas você tem que concordar, já que é um fato, que Silvio Santos é um dos caras com mais experiência na TV vivo hoje. O cara que mais se apresentou, o cara que mais está na TV por vários e vários anos contínuos, sem nunca parar, é o Silvio Santos. E por que ele nunca fez uma brincadeira desse tipo antes? Por que ele não fez essa declaração que fez um pacto antes? Por que só agora? Bom, sabe por que ele fez só agora, irmão? Porque o terreno já foi preparado. As leis já se modificaram. A sociedade já está pronta para aceitar esse tipo de coisa. Coisas que estavam ocultas, e a gente vem falando isso aqui incansavelmente, que as coisas que antigamente tinham que ser escondidas, tinham que ser ocultas, e não podia vir à sombra porque as pessoas conheciam melhor as escrituras, sabiam qual é a vontade do Pai Criador, elas não aceitariam essas coisas. Mas a própria Constituição ela foi mudada. Se hoje você abrir e vir ao público e dizer assim, ó, se você abrir o jogo mesmo, se você disser assim, olha, se você for satanista, eu não quero que você frequente a minha loja. Se você for satanista, eu não quero que você frequente a minha casa. Se você for satanista, eu não quero contato com você. Você já vai ser enquadrado, porque isso aí seria uma discriminação religiosa. Entendeu, irmão? Aos poucos, a Constituição foi sendo moldada junto com a cabeça das pessoas ao mesmo tempo, para que hoje chegasse ao ponto de um artista vir, não só ele, vários estão fazendo esse tipo de brincadeira, dizendo isso. E no começo são sempre brincadeiras, que é para ver qual será a reação das pessoas. E eu vou mostrar alguns e-mails aqui, alguns Twitter, das pessoas comentando sobre isso, que deu muita polêmica. E você vai ver que as pessoas foram na onda da brincadeira, do deboche, e ridicularizando as outras pessoas que se chocaram com essa declaração. Afinal, não é de hoje que Silvio Santos está aí. Eu vou mostrar para vocês. Ó, o primeiro. Silvio Santos falando de Lúcifer na TV e minha mãe só fechando a cara. KKKKK. O moleque fala isso aí. O outro, eu acho que esse é uma outra. Até o Silvio Santos falando de Lúcifer, risos, realmente é um ícone da TV brasileira. Amo. Aí é o outro aqui. O Silvio Santos falando que o Lúcifer levou a alma dele e deixou o corpo. Minha avó tá horrorizada. Então você vê, irmãos, que o gado acha engraçado, o gado debocha. Qual é esse gado? É o gado novo. O gado mais velho realmente se choca, porque ele lembra que nos anos 80, por exemplo, isso aí jamais passaria. Silvio Santos pode ter certeza que ele teria acabado com a carreira dele. Mas hoje, nos dias de hoje, o gado aceita, até gosta, acha bom, acha legal. E aqueles que ainda sentem alguma coisa, que ficam chocados, os verdadeiros cristãos, esses são ridicularizados. E eu sei que muitas pessoas admiram o Silvio Santos e é até ruim pra mim deixar isso bem claro aqui pra vocês, bater a real mesmo.
mas eu nunca fui de deixar de encarar as coisas. Até o nome do canal já é esse, por conta desse meu jeito de ser, tá certo? E eu tenho pra dizer pra vocês, meus irmãos, que Silvio Santos, pra mim, ele é, na minha opinião, e analisando os fatos, pra mim ele é um dos piores tipos de gente que tem aqui no Brasil hoje. Por quê? Tem aquele cara, irmão, que ele fica te rodeando só pra se aproveitar de você, da sua situação. Sabe, é aquele cara que às vezes é agiota, que inclusive é crime no Brasil, você agiotagem. E ele fica ali, ó, tu quer um dinheiro emprestado? Eu te empresto. Passa a tua casa pro meu nome e eu te empresto o valor que você precisa. E aí empresta um valor bem pequeno, já sabe, e é um juro altíssimo que você não pode pagar. E aí ele espera que você caia numa situação ruim. Aí Deus o livre, você sofre um acidente, você fica desempregado, você precisa daquele dinheiro na hora e aí o cara aparece. E ele não aparece para te ajudar, ele aparece como ajuda, mas na verdade ele quer arrebentar com você. Quem não já conheceu um agiota e não sabe como é que eles agem? Aí ele faz, mas você pegou o dinheiro porque quis. Ninguém te obrigou. A situação obrigou. A situação fez com que o cara, no momento de desespero, pegasse. Tá certo? Vamos deixar de hipocrisia. Então essa pessoa vai, por causa da situação, da obrigação que a situação exige, ele vai e pega o dinheiro emprestado a juros abusivos. Ele vai e pega. Até porque você vê o sistema bancário como é. Você pega 20 mil, financiamento de um carro, para pagar em 48 você paga quase 40 mil. Em alguns casos até mais de 40 mil se o carro for muito velho, não é? E você deixa 25 mil, 30 mil reais no banco, numa poupança, isso rende 50 reais, 100 reais de juros. Você vê o absurdo que é, né? Mas voltando ao caso aqui, ao exemplo, então a pessoa às vezes, muitas vezes, ainda quer fazer esse financiamento e não consegue, ela pega do agiota. E aí ela não consegue pagar aquele juro abusivo, se já estava ruim antes, imagina agora ela devendo esse dinheiro. E ela não consegue pagar, ele vai tomar a casa do cara. Até na bala em alguns casos. Então ninguém gosta desse tipo de gente. É por isso que a maioria dos agiotas eles têm vida curta, né? Então ninguém gosta desse tipo de gente, que é um cara aproveitador. Ele espera a situação e fica ali como uma cobra esperando para dar o bote. É um dos piores tipos de gente que existe, é o agiota. Então, meu caro irmão, Silvio Santos fez a mesma coisa com o povo brasileiro. Naquele tempo que não existia direito de consumidor, que não existia essas leis que hoje estão aí, ele se aproveitou do país, com a inteligência que ele tem, isso a gente tem que admitir. Ele viu que a inflação, você comprava um pão hoje era 1 cruzeiro, daqui a meia hora era 2 cruzeiros, e ia aumentando e aumentando, os preços sempre aumentavam. Ele viu a instabilidade que o Brasil tinha. Então o que é que ele fez? Ele criou o carnê do baú. Esse carnê do baú, para você receber a mercadoria, você tinha que estar rigorosamente em dia. Do contrário, você não recebia a mercadoria. 60 milhões? Benzinho, boa noite. Não, amor, vem cá. Me explica como é que isso funciona, vem. É fácil. Compre o carnê da Quina de Ouro do Baú e pague em dias mensalidades. Pague em dias mensalidades. Você comprava o carnezinho, ia pagando as 12 parcelas e no final disso você recebia a mercadoria de uma das lojas do baú. Então veja bem, você pagava adiantado o preço que Silvio Santos queria pela mercadoria e você pagava isso adiantado e só no final é que você recebia a mercadoria que ele vendia pelo preço que ele queria. Direto pela Sena. Compre o novo carnê do baú com o super cartelão. Nas lojas, representantes e nos correios. Pague sempre em dia e boa sorte. Como era lucrativo as coisas, porque não existia o crediário nessa época. Ou você tinha o dinheiro para comprar, irmão, ou você ficava sem. Entendeu? Algumas pessoas privilegiadas que tinham crediário. Eu acredito que os mais velhos aqui sabem disso, que era uma agonia, você precisava de financiador, contra-cheque, e muita gente não tinha. Então, algumas pessoas aqui conseguiam comprar no comércio com um crédito, mas a maioria não tinha. Então, quando apareceu o carnê do baú, as pessoas, poxa, minha chance de ter a minha geladeira. Era muito comum, eu me lembro da minha avó mesmo, as pessoas pediam para guardar na geladeira dela a carne, porque elas não tinham geladeira em casa, era uma coisa cara, você tinha que ter o dinheiro à vista para comprar. Não existia o financiamento, então nessa época Silvio Santos vai e cria isso. Agora, não com vontade realmente de entregar a mercadoria ao povo, mas apostando na instabilidade do país. A senhora compra para ganhar um prêmio, não é verdade? A senhora quer ganhar o prêmio. A senhora não teve sorte e não ganhou o prêmio. A senhora vai nas lojas do baú, pega, por exemplo, um jogo de jantar, leva para sua casa. Não compra outro carnê, por exemplo. Mas a senhora vê aquele jogo de jantar, passa 5 meses, passa 1 ano, o jogo de jantar que a senhora comprou, tá bom, tá perfeito, é de ótima qualidade. A senhora olha para o jogo de jantar e fala assim, eu comprei esse jogo de jantar no baú e custou 20 mil cruzeiros. Hoje está custando 70 mil.
A senhora fala, eu fiz um bom negócio. Realmente eu estou com um jogo de jantar que custou 20, hoje está custando 70. Aí a senhora vai nas lojas do Baú, compra outro carnê. Ou então a senhora compra do vendedor outro carnê. Sabendo que as pessoas perdiam o emprego com facilidade, que o dinheiro sempre estava desvalorizando. Então o que é que ele fez? Criou o carnê do baú, criou essa regra, que só tirava a mercadoria se tivesse rigorosamente em dia. E assim as pessoas conseguiam pagar 3, 4 parcelas e ele, ó, comia o dinheiro. Ele ficava com dinheiro para ele. Chegou inclusive a mídia especializada a dizer que ele tinha o SBT unicamente para vender o carnê do baú. Porque o carnê do baú era muito mais lucrativo do que todo o SBT junto. Então entende, meu irmão, ele enricou dessa forma, se apoderando do dinheiro dos pobres, porque foi isso que ele fez. Quando você vende uma coisa, uma pessoa te paga por isso, tudo bem, mas você criar uma regra, e você sabe muito bem que hoje ela não passa, é imoral, além de ser ilegal, é imoral, mas na época que ele fez, podia. Então ele fez, por isso que ele não está preso. Então você entende, irmão, que do jeito que ele enricou, você enricava e eu enricava, se tivesse tido a mesma ideia e o mesmo mau caráter, as pessoas te pagarem alguma coisa 3, 4, 5, 6 vezes, você fica com o dinheiro das pessoas, investe esse dinheiro, trabalha com o dinheiro e aí não dá nada a elas em troca, porque elas, segundo você, tá errada. Ela tem que pagar as 12 para receber. Depois, quando foi aparecendo a lei, as leis é que foi mudando. Aí você pagava 3, tirava um pouquinho de mercadoria, pagava 6, podia resgatar, mas no começo era assim, duro e seco. Ou você pagava as 12 ou você perdia o que você pagou. E dessa forma, Silvio Santos, com a mente empreendedora que ele tinha, ele investiu o dinheiro e ficou rico, milionário como é hoje. Olha, veja aí, ó, vocês que acham aí, assim como eu achava, que esse cara é bom de coração. Olha lá atrás, olha ali, ó. Eu vou dar o zoom, fica olhando aí, ó. Olha lá atrás, tem um cara lá atrás, ó. Ele tá mexendo lá atrás, ó. Tem uma mão lá atrás, ó, manipulando o resultado, ó. Ó pra isso. Então, eu admirar um cara desse, não. Infelizmente, o brasileiro, a maioria, tem uma admiração por bandido. Uma admiração por gente desonesta. Eu não faço parte desse grupo, graças a Deus. Eu gosto de ver a história das pessoas. As pessoas que eu admiro é um Ayrton Senna, é um Dr. Enéas, é um Clodovil. Pessoas que durante toda a sua história não fizeram esse tipo de coisa. Agora, Silvio Santos, irmão, aí você vê as pessoas se idolatrando, mito, e o cara é não sei o que, é isso, é aquilo. E realmente eu fico chocado, família. Eu fico mais chocado não com ele, porque a gente sabe que pessoas desonestas sempre vai ter. Agora, a pessoa ser assim e os outros ainda admirarem, isso é que choca. E pra resumir um pouco a história, família, eu podia fazer um documentário aqui longo pra explicar toda essa história da mídia podre brasileira, mas eu vou resumir especificando o Silvio Santos. Existia uma TV aqui chamada TV Tupi. Essa era uma mídia que era uma mídia livre. Era uma mídia que realmente fazia um jornalismo mais sério, sem rabo preso. E como essa mídia era prejudicial ao sistema que estava se instalando, o governo negou a concessão, ou seja, a permissão para que ela continuasse funcionando, e repartiu essa TV, a verdadeira TV, em várias. E uma dessas partes foi parar na mão de seu Silvio Santos, porque era um cara bem manso. O general Figueiredo tornou-se o 5º e último presidente militar. Ele prometeu abertura para a democracia. Em 1980, a TV Tupi acabou se arruinando financeiramente e sua concessão foi cancelada. A editora Abril, a maior editora brasileira de revistas, entrou com pedido de 1 ou 2 concessões para a rede de TV. Sua revista semanal de maior sucesso, Veja, havia sido lançada em 1968 e havia, às vezes, criticado o regime militar. Eles decidiram dividir a Tupi em 2 partes, tirar das mãos de seus proprietários e recomeçar do princípio. E nos disseram, não se preocupem, vocês terão uma das 2 partes, não tem que fazer nada, porque nós queremos pessoas sérias que fazem isso direito e que elevam o nível da televisão no Brasil e etc. Então não nos preocupamos muito, relaxamos e esperamos que caísse em nossas mãos. E o que aconteceu foi que tínhamos todos os civis do governo do nosso lado, especificamente Golbery e Delfim, que eram os 2 homens mais importantes do governo naquele momento. Depois, descobrimos que tínhamos o general Medeiros do outro lado, dizendo ao presidente Figueiredo, você não deve dar para esses caras, eles são nossos inimigos, eles irão usá-la para nos incomodar, como fazem com a Veja. Então, o bom senso falou mais alto no governo e eles não nos deram.
O presidente deu as duas concessões para a Manchete, uma editora de revistas menor e mais mansa que a Abril, e para Silvio Santos, para sua SBT. Provavelmente nenhum dos dois incomodaria o regime. Era um cara que não ia oferecer nenhum perigo ao sistema, que não ia causar problemas para o sistema. Isso já foi dito até em documentários, irmão. E é esse cara que as pessoas hoje têm como ídolo. Inclusive, família, ele tinha até pretensão de ser presidente, só que aí o sistema freou ele. É o 26, o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou, e é o 26. Silvio Santos já chegou, e é o 26. Silvio Santos já chegou, e o Brasil ganhou 26. É o 26. O Silvio Santos virou 26. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o registro do PMB, o partido que cedeu a legenda para a candidatura do empresário. Vamos a São Paulo com o repórter Rodolfo Gamberini. Aqui no bairro do Morumbi, na frente da casa do empresário Silvio Santos, aumentou a tensão nos últimos 10 minutos, quando se ficou sabendo que o quarto juiz do Tribunal Superior Eleitoral também votou, como os 3 anteriores, pela impugnação da candidatura. Neste momento é muito grande o número de jornalistas, repórteres cinematográficos, técnicos, esperando que o empresário Silvio Santos venha até a entrada da casa. Esta cena que nós estamos vendo agora é feita na entrada da garagem da casa do empresário. Além de todos esses repórteres e cinegrafistas, é também grande o movimento por aqui de vizinhos do empresário Silvio Santos que vieram verificar por que há tanto movimento aqui na porta da casa dele. O empresário, por enquanto, não falou nada, não apareceu. Apenas há uma meia hora atrás, mais ou menos, apareceu numa janela da casa, lá em cima, deu um sorriso, foi bastante fotografado e gravadas as imagens dele pela televisão. Não se sabe exatamente quando o empresário Silvio Santos vai deixar a casa dele para dar uma entrevista e falar sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cancelar a candidatura dele à presidência da República. Você vê como é o cara que tem rabo preso. Os caras olharam para ele e disseram: olha, você tá crescendo demais o olho. Fica no teu canto aí, porque senão já sabe. E aí ele deu aquela murchada, deu aquela freada e desistiu. Até hoje, nunca mais falou. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. Aí, família, mais claro que isso, eu acho que só o sol. Porque, pra você que tá desperto, ele deixou bem claro aí que quem manda são eles. O dinheiro dele não vale nada diante do poder desses caras. Não é que o dinheiro dos caras tenha mais valor do que o dele. A questão é que os caras são muito mais ricos e muito mais poderosos do que ele. E o dinheiro dele, diante disso, é nada. É simplesmente isso que ele falou. Então o meu dinheiro não representa nada. Aí você vê, será que uma pessoa que queria ser presidente para mudar o país desistiria do seu sonho porque alguém disse para? Ou tentaria uma vez e depois nunca mais? É claro que não, né, irmão? É porque o sistema diz: fica na tua, faz o teu. E aí, família, ele vem agora, depois de velho, dizer que fez um pacto, é simplesmente para continuar com a doutrina, com a Agenda 2030. Qual é essa doutrina, Davi? Explique isso aí melhor, Davi. Você tá misturando as bolas, não, irmão? Você realmente é muito assunto. Mas a Agenda 2030, ela tem como objetivo acabar realmente com o cristianismo. Então, o que é que eles querem? Primeiro, materialismo, e depois o segundo passo, que é o ocultismo. Ocultismo. Essa vai ser a religião que você vai ver aí. Ninguém vai falar em satanismo. Satanismo é uma coisa muito forte, é uma coisa muito feia. Vai ser ocultismo. E é isso que eles vão passar para você. Vão dizer: olha, esse retrato pintado que a Igreja Católica fez do diabo não é bem assim. Veja como eu sou bem sucedido, veja como eu sou feliz. E muitas pessoas vão dizer: realmente. Entende, irmão? Tá chegando essa hora de enfinhar as pessoas no ocultismo. De enfinhar as pessoas nesse satanismo enrustido, disfarçado e modernizado. Tá? Chegou a hora de fazer isso. E aí você vai ver cada vez mais e mais artistas. Não é à toa que você vê vários canais aí. Eu realmente não foco muito nisso. Mas você vê vários canais aí, como o do nosso irmão Thiago Lima, por exemplo, que ele mostra constantemente vários pactos e esse tipo de coisa. Não só ele, como outros aqui no YouTube. De fato, isso acontece em muita escala. Cada vez, só que antes eles negavam e processavam quem falava esse tipo de coisa. Hoje você vê que o próprio YouTube está permitindo essas coisas.
Pra quê? Pra provar pra você que é bacana fazer um pacto. Quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, esse artista, por exemplo, um Neymar, esse Neymar famosíssimo, talentosíssimo, ele tem um pacto. Aí o cara diz, porra, mas só tem pacto gente rica, mas só tem pacto gente bem sucedida, famosa. Ah, velho, então eu vou fazer também. Sem querer, a gente que faz esse trabalho pra alertar, acaba sendo usado também. O sistema realmente é diabólico, família. Nós que fazemos o trabalho aqui pra alertar vocês, o sistema ainda usa a gente mesmo, permitindo que essas imagens passem, para banalizar a coisa e mostrar para você e provar que realmente quem faz pacto é bem sucedido. Você entende como o sistema é maligno? Agora aquelas informações que realmente desperta, a gente não pode falar aqui. Por semana, irmão, eu gravo mais ou menos aqui 12 vídeos. Desses 12 vídeos passa 4, 5 no máximo. Qualquer coisinha a mais que eu falo, qualquer coisa que é proibida, recentemente vocês sabem, eu tomei um strike. E esse é o 3º canal, irmão, que eu tenho. Não tá fácil não fazer vídeo aqui não. Não tá fácil não. Eu tô tentando postar lá no Face, as pessoas dizem, Davi, posta o vídeo do inferno. Não tô conseguindo. Posta o vídeo que você fez, a matéria antiga que eu fiz aqui sobre o Silvio Santos, que eu mostrei aquele caso da filhinha dele, aquela parada lá do sequestro, eu mostrei tudinho, tá certo? Nosso ponto de vista aqui da parada. O vídeo não passa, irmão. Eu tento, mas não passa. Fazer o quê? Mas as pessoas dizem, ô Davi, por que você não sai do YouTube, vai pra outra plataforma? Como, irmão? As pessoas não vão. Eu fui lá no Dailymotion na época. Fiz agora no Face, as pessoas não vão, as pessoas estão acostumadas com luxo, elas não querem mais ficar baixando coisa ou carregando vídeo em qualidade ruim e demorosa. Não, as pessoas querem coisa de qualidade e eles sempre souberam disso. Por que é que eles conseguiram tirar os trem? Veja como os trem eram úteis ao povo brasileiro. Como é que conseguiram tirar o trem? Ó, o trem é coisa de caipira, uma coisa mal cheirosa, uma coisa feia. Você vai ficar andando em trem, você tem que comprar seu carro. A gasolina é barata. Quando as pessoas disseram, é mesmo, eu vou comprar meu carro, e aquilo ali virou uma coisa chique, basta você ver os filmes de Elvis Presley, com aquela motona, com aqueles carrão. Então convenceram o gado que aquilo era bom, e o gado disse, realmente é bom. Quando eles viram que o gado viciou, aí eles, aumentaram o preço, porque já sabia que não tinha mais trem, não tinha mais como o gado voltar, destruíram os nossos trens, que inclusive custou a riqueza de um homem bom. Eu mostrei, fiz o documentário aqui, mal teve acesso, as pessoas não se interessam nisso. Então o cara vai, se sacrifica, consegue fazer os trem, e aí vem um e destrói, porque o próprio povo permite, e diz, vai, pra que ninguém usa isso mesmo, destrói. Só tá aí realmente causando despesa. O povo pensa isso, o governo de logo tá causando despesa. Não presta, é ruim e fica dando despesa, eu vou vender, aí vende. Pronto, ninguém quer mais. E aí o povo fica dependente dos caminhões, como é hoje, dependente da gasolina, como nós somos hoje. Realmente, se tiver outra greve, o país para. E é assim, irmão. Infelizmente. Mas quem causa tudo isso, infelizmente, eu tenho que dizer, é o gado. É o povo que aceita esse tipo de coisa. E por isso mesmo que é chamado de gado, porque o povo luta contra ele mesmo. Você pode olhar aí os últimos protestos, você pode ver os acontecimentos do Brasil, você vai ver que o povo vem lutando constantemente contra ele mesmo. E aí fica difícil. Mas é isso, irmão. Eu espero que você tenha gostado. Fala aí a sua opinião. Por que você acha que só agora o Silvio Santos vem com essa parada de falar que é pacto? Você acha que foi só uma brincadeira ou você acha que realmente temos razão? Chegou a hora da divulgação dessa agenda 2030 do materialismo e do ocultismo. Se você concorda comigo, deixa aí. Se você também não concorda, deixa, porque é com o seu comentário que eu também vou melhorando os meus pensamentos, o meu raciocínio, e posso até mudar de ideia. No momento, pelo que eu estudei, pelo que eu já vi da nossa história, é exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que os fatos me levaram a pensar. Estou apresentando esses fatos para você, para ver se você também concorda, tá certo, irmão? Mas, como eu digo sempre, eu não sou o dono da razão. A gente tenta aqui ver os fatos e raciocinar em cima deles. Mas nem sempre a gente acerta, né, irmão? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. A gente volta amanhã com mais um vídeo porreta para você. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.